Boa noite novamente. Os probleminhas técnicos, eu vou colocar novamente o tema aqui. Boa noite, Marcinha. Recomeçando. Avisa pra mamãe, avisa pro papai. Boa noite, pessoal, novamente. A gente vai fazer essa live hoje com o tema e os acordos, e aí a gente vai falar sobre acordos relacionais e sobre acordos na estrutura monogâmica e acordos na monogamia e um pensamento político desses acordos e um pensamento interseccional de como gênero, raça, sexualidade, como pessoas nessas intersecções se encontram e como esses arranjos funcionam e tal. E aí a gente vai ter a participação hoje da Camila Freitas, que além de colaboradora agora do Não Mono em Foco com a gente, ela também é administradora do Problemas de Não Mono, que é um grupo no Facebook que tem mais de 5 mil participantes, para quem não conhece, quiser um espaço para debater, né? E ela também é jornalista e está se formando agora em letras, porque ela é multitarefa. Agora vamos aguardar um pouquinho que ela estava fazendo os arremates para poder voltar, porque estava travando, então a gente resolveu recomeçar, porque o Instagram ele tem um limite de tempo, é 1 hora. Se você não passa de 1 hora, ele avisa, acho que nos 10 segundos finais, ele diz, ó, tá acabando, se vira, boa sorte. E aí a gente tá recomeçando para poder fazer valer o tempo. Só esperando a Camila mandar o convite aqui. E aí eu vou aproveitar para falar para vocês sobre o nosso Apoia-se. A gente está com uma campanha no Apoia-se para poder a gente conseguir expandir o trabalho que a gente já vem fazendo com o Não Mono Foco. Nossa meta mais recente é conseguir fazer, a curto prazo, né? Conseguir fazer um podcast com episódios mensais sobre não monogamia. E aí a ideia não é só falar de teoria, mas de vivências práticas, de poesia, de música, de tudo. É aproveitar todas as expertises do pessoal que colabora aqui no Não Mono em Foco para a gente falar da não monogamia na nossa vida, assim como a própria monogamia está em vários aspectos da nossa vida, né? E aí, o link para o Apoia-se tá na nossa bio. Se vocês quiserem ver, tá no organizador de links. E é isso aí. Esperar a Camila agora. Aproveitar para dar boa noite de novo pro pessoal que está entrando, agradecer a presença, dizer que a live vai ficar salva no IGTV se rolar essa agora. E as perguntas que vocês forem fazendo, a gente vai tentar ir salvando para poder responder na hora que não tiver, que não quebrar algum raciocínio e tal, né? Agora é só esperar um pouquinho a Camila, que ela tá voltando. Enquanto isso, dar um spoiler. O próximo texto que a gente pretende escrever para o Não Mono em Foco é sobre hierarquias relacionais e tem tudo a ver com os acordos também, né? E aí, vem aí. Será que vem aí? Vem aí. Ela tá dizendo que tá entrando já. Boa noite, pessoal. Qualquer coisa vocês podem ir colocando as perguntas aqui na caixinha de comentários que a gente vai salvando elas. A equipe não mono, a Nana Simone, vai salvando elas.
Mudei de lugar, Newton. Você tá me ouvindo Fica bem? aí. E tá tudo ótimo, a imagem também tá indo muito Meu bem. Deus, que agonia, que desespero. Que pena, espero que as pessoas voltem. Ah, não, aí, vamos voltar. O assunto é massa e você é Não massa. é? Ah. Tudo que precisa. Ai. Eu, Então, eu, eu tava fazendo alguns comentários sobre o Apoia-se e tal. aham. Eu te reapresentei para Obrigada, ficar salvo. Mas se você obrigada. quiser falar mais também, Não, acho que eu já falei, né, daquela outra vez. Assim, só que é uma satisfação estar aqui com vocês. Sou muito entusiasta desse assunto, assim, adoro falar sobre isso. Mesclar, né, a vivência prática com a teoria, eu acho que é fantástico e é uma satisfação estar aqui. Espero contribuir aí um pouco com vocês. um beijo para Kalindi. Olha, eu acertei. Para Kalindi. Geni, para Geni, tô vendo Ah, aqui. um beijo para Geni. Sempre uma É, inspiração para gente, fazendo, né? fazendo uma recapitulação do que a gente estava falando, eu falei que o tema é acordos e acordos relacionados, e eu falei como os acordos relacionais, eles não são necessários, eles não existem num vácuo, né? Nada existe Uhum. num vácuo, a gente está vivendo em sociedade, né? Na minha humilde concepção de pessoa que está tentando estudar, os acordos relacionais, eles são um reflexo dos próprios acordos que a gente tem na sociedade, diversos acordos, né? E que para as pessoas, para uma boa parte das pessoas, ter um acordo é importante pela sensação de segurança. Sim, o Uhum. fã-clube da Geni faz parte, eu membro. Esses acordos dão essa sensação de segurança, de controle, de organização social, Uhum. né? Uhum. E dentro das relações, eles também fazem muito isso, tem esse papel dessa segurança. E aí eu acho que é muito importante a gente conseguir falar desses acordos, primeiro na estrutura monogâmica, porque o pensamento não monopolítico ele é uma quebra desse pensamento estrutural coercitivo, mas não é isso, dessa norma. Se Uhum. ele é contra-hegemônico, então ele deveria ser diferente. Então, acho que se a gente começar falando um pouquinho sobre os acordos da própria estrutura monogâmica, a gente consegue fazer um apunhado assim por cima, né? E aí a gente depois vai se aprofundando nesses outros temas. O que tu acha? Acho ótimo. Eu acho isso me fez até lembrar um pouco do que a Jenny fala da construção, né? Da coisa do artesanato. Eu acho que a não monogamia passa muito por isso, né? Então é complexo a gente pegar os acordos da monogamia, que teoricamente funcionam na monogamia, e tentar transpor isso para a não monogamia, né? Eu acho que as Uhum, relações, né, quando elas caminham para a questão da não monogamia, ela precisa ter uma abertura das partes para poder dialogar, construir novas possibilidades. E não necessariamente o acordo ele vai ser fundamental, porque muitas vezes ele até tenta dar uma garantia de segurança, mas o que a gente vê na vivência prática é que nem sempre uhum. isso vai acontecer, né? Os acordos muitas vezes vão ser quebrados ou revistos ponto a ponto, né? Então, mas eu concordo, acho que é Eu, importante a gente falar da parte do acordo na monogamia, né? eu só vou fazer um adendo, uma coisa que tu falou, que me lembrou uma conversa que eu tive com a Nana. Quando a gente estava pensando sobre o nome não monogamia política e sobre a articulação do pensamento político, da identidade política e da não monogamia, uma coisa que eu disse para a Nana é que eu gosto muito de não monogamia política como sendo um orientador de projeto de vida, mas não Uhum, necessariamente sendo um modelo de relação, porque ele uhum, não diz como eu me relaciono, nem com quantas pessoas eu vou me relacionar, sim, mas ele fala sobre uma filosofia, né, de vida, e eu sim. acho isso muito interessante, porque casa muito com o que a gente fala sobre as relações serem artesanais. Cada Uhum. relação ela é de fato única, são interações únicas entre seres únicos, né? Então, assim, é uma coisa que me toca muito, a poética da fala da Geni. Uhum. É linda, né? É, tem a ver com visão de mundo, né, Newton? Assim, Sim. quando a gente fala da monogamia enquanto uma estrutura de política de dominação, né? Ela quer pautar a forma da gente se relacionar. E aí, quando a gente vai pela não monogamia, é esse momento da gente construir as possibilidades, né? Que não estão prontas definitivamente, né? É o tempo todo a gente Sim.
se ajeitando, se organizando. Muitas vezes é desconfortável, né? Porque tem toda aquela coisa do amor romântico que está em todos os lugares, todos os filmes e todos os filmes, músicas. Então a gente caminhar contra a maré, anti-norma, sempre começa com um desconforto, né? Mas eu acredito muito que é possível caminhar em passos mais leves, né? Eu pelo menos estou tentando dessa maneira, né? Sim, Porque senão fica muito acho que é essa cansativo, fica busca. exaustivo, né? Ficar sempre nessa coisa. Realmente, se a gente se agarra ao que a gente aprendeu enquanto dinâmica de relacionamento monogâmico, a gente acaba sofrendo muito, porque não cabe, não encaixa, né, na caixinha. Sim. Não cabe. E aí eu acho que tem a ver também com aquela ideia de que a gente reforça muito aqui no Mono em Foco, né? Que a monogamia é uma estrutura maior, mais ampla, né? E aí achei que já ia travar de novo, não. Com, Opa, tem uma travadinha. eu tô te ouvindo. Eu acho que ela vai voltar. Tá me ouvindo, né? Foi só a tua imagem que travou, eu acho. Eu consegui te ouvir também, no caso. Newton, voltou, Pronto, tá me voltou. ouvindo, né? Então, quando você diz assim, né, que não necessariamente tem a ver com a forma de se relacionar, mas é muito mais que isso, né? Eu posso não estar me relacionando com ninguém e ainda ter essa visão de mundo, né? Ou posso também estar, em determinado momento da minha vida, interagindo com uma só pessoa e ter essa mesma visão, né? Que é uma visão que não é pautada na posse, no controle, no Isso. cerceamento dos corpos de outras pessoas, né? Você cuida do seu corpo, mas Uhum. sem ter essa necessidade, essa tentativa de gerenciar o corpo do outro, né? Legislar sobre o corpo do outro. Isso. Eu gosto de dizer muito que é uma expressão que o pessoal usa muito, desconstrução, desconstrução. Aí vai desconstruir tanto que vai virar uma loja de partículas de luz. Não é só uma desconstrução, tem que ser uma Uma construção e uma construção. reconstrução diária, né? É É uma verdade. desconstrução e uma reconstrução, porque senão a gente vai É, desconstruir e virar partículas de luz. é. Essa questão dos acordos, né? Eu acho que é a primeira coisa quando a gente, principalmente para quem já está num relacionamento e começa a fazer uma transição, monogamia para não monogamia, a gente acaba tentando se agarrar muito a isso, né? Eu fiz esse movimento também, né? Eu tinha um relacionamento que era monogâmico e aí a gente começou a caminhar para uma não monogamia e o primeiro ímpeto, quando a gente meio que caiu de paraquedas nisso, né? E quando a gente começou a lidar com as dificuldades, a primeira coisa que a gente fez foi literalmente um contrato, escrever acordos e assinar. Só faltou ir no cartório e registrar isso. Só que a vivência prática, ela mostra que isso não se sustenta, né? Dia após dia, diante dos desafios das pessoas, porque as pessoas que a gente vai interagir, elas também têm as suas demandas, né? As suas necessidades. Sim, sim. Então, precisa ter essa flexibilidade. E aí a gente vai se deparando com situações que, né, alguns acordos vão se desmontando, assim, sem fazer muito esforço, né? Sim. Eu acho que quando tu falou sobre isso, sobre assinar, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre um dos contratos. Porque acordo, contrato e pacto são sinônimos. Uhum. Inclusive, eu fiz essa pesquisa. Um dos contratos, acordo, pacto, que é muito emblemático da estrutura monogâmica, que é uma instituição que existe há bastante tempo e que se fundiu com a estrutura monogâmica, é o acordo do casamento, né? Sim. O casamento no Brasil, ele é cristão e monogâmico. Uhum. Eu digo cristão porque a própria Constituição é abençoada por Deus no preâmbulo, né? A Sim. Constituição que Uhum. era para ser laica. Mas ele é monogâmico literalmente, né? O ordenamento jurídico define como a união de um homem e de uma mulher, Uhum. e aí o entendimento depois da CGU foi sobre permitir relações entre pessoas do mesmo gênero, né? Mas na escrita era entre um homem e uma mulher, e a fidelidade é uma das cláusulas desse contrato de casamento. Uhum. Tanto Uhum. é que até um tempo atrás existiu o crime não é Adultério, né? adultério, é o crime de Adultério. adultério. E Não, literalmente não a é. gente assina um contrato, né? O casamento é um contrato assinado. E o adultério ele não é considerado mais crime, mas
as mulheres, principalmente, né, elas ainda são penalizadas, Sim. né? Ele não é considerado crime, ele Com, não tem efeitos jurídicos, mas tem bastante efeitos morais, né? O casamento. O adultério tem bastante. se o acordo ele é quebrado de alguma forma, já está Isso. aí o feminismo que Deu uma travadinha na tua imagem, Milton. Não sei se tu consegue me ouvir. Ah, tá vendo? A Kalindi disse que foi abençoados por Deus. Eu já vi vários casamentos. E tanto que tem a maneira como quando juntam, né, o casamento religioso. O casamento religioso ele não tem mais efeitos, ele não tem mais efeitos jurídicos, mas as pessoas ainda juntam isso, né, e tal. E aí, o casamento é um desses exemplos de contratos, e tem os contratos pré-nupciais, e aí vai ter as divisões de bens, divisão total, parcial. Amiga, eu não estou te ouvindo. Eu não sei se ela está me ouvindo. Teve o caso recente em que um júri entendeu que o homem, a tentativa de homicídio dele foi uma defesa à honra. E aí o STF validou o júri, né, e tal, e foi mó nhenhenhê. Exemplos de como a estrutura monogâmica, machista, patriarcal, cis-heteropatriarcal exerce domínio sobre os nossos pensamentos. Tá me ouvindo, amiga? Eu não sei se ela tá me ouvindo, eu estou nervoso. Camila, você me ouve? Acho que não. Acho que ela deu uma travadinha novamente. Vamos ver se ela sai e volta. Só um instante, pessoal. Tenho certeza que são as chuvas de BH atrapalhando as internets, tá? Camila, você me ouve? te ouço, Newton, você me Agora sim. ouve? Ai, ai. Agora Oxi, sim. que novela mexicana, hein? Tá Pois bem é. novela amor romântico, né? Bem assim. Teve Onde um comentário que estávamos? falou sobre crime contra a honra, lei de consumação do casamento, estupro marital. É, São infinitas é. as merdas dos cis heteropatriarcados apoiados na monogamia. Exatamente, todas as coisas têm relação à própria violência doméstica, né? O feminicídio são alimentados Feminicídio. pela estrutura monogâmica, que é uma expressão do cis heteropatriarcado, e a gente precisa falar Uhum, sobre isso, né? E aí, amiga, eu é. estava falando sobre esses contratos, né? Contratos de casamento. Tem os contratos de casamento, tem os contratos de união estável, e aí os contratos de casamento, eles têm os contratos pré-nupciais, né? E eles falam Uhum, muito sobre uma coisa que é essencial na estrutura monogâmica, que são os bens, a herança, né? uhum, Porque a família, ela é a instituição de proteção da propriedade privada, né? E da uhum. sucessão de bens. Então, assim, você vê que o ordenamento jurídico ele vai tutelar sobre isso e vai dizer como isso vai funcionar. E é interessante, uma coisa que a Nana sempre fala é sobre filhos legítimos. Filhos legítimos e filhos ilegítimos. Quem tem direito a quê? A partir de um determinado momento na história, os filhos ilegítimos passaram a ser considerados para a questão dos bens, né? Mas durante um tempo, os filhos ilegítimos bastardos não tinham direito a nada, né? Então, assim, você Sim. vê esse contrato, o contrato do casamento, ele é essencial para a estrutura monogâmica, porque na escada rolante das relações, a gente tem uma pessoa que se conhece, começa a ficar, começa a namorar, e o namoro ele tem que ter é, a intenção de constituir família. E aí você Uhum, lê a união estável, ele fala da união de pessoas com intenção de constituir família. Porque a família monogâmica é a célula da sociedade brasileira.
Então, assim, a gente vê que o contrato de casamento é como se fosse o ápice, é quando a família é oficializada perante Estado e igreja, né? Não necessariamente a igreja dá para se oficializar só perante o Estado, mas é a oficialização dessa união, né? É engraçado que quando você vai ler, ele diz assim, é que essas pessoas até então estranhas passam a ser marido e mulher, elas eram estranhas até o momento de se casar. Tá me ouvindo aí, Newton? Então, Tá, né? Pois é, você terminou, né? uhum, Tem um texto que eu gosto muito da Coral Herrera, né? Que é uma escritora espanhola. Ela fala muito sobre como o romântico é político, né? Toda essa coisa. E o casamento está muito atrelado a isso, né? Essa questão do amor romântico, que é usado como uma forma de controle social mesmo, uma espécie de... Ela usa até a expressão estésico, né? Porque a gente herda isso o amor burguês, né? Da burguesia. E aí a gente... É uma forma de controle, porque se organizar 2 a 2, né? Cada um na sua família, na sua propriedade privada, é muito mais fácil você controlar socialmente, né, do que se o amor fosse coletivo. Ela usa muito essa expressão do amor coletivo, né? Então, você controlar pessoas agrupadas 2 a 2 é muito mais fácil do que você controlar uhum. pessoas agrupadas em 20 em 20, né? Imagina um amor assim entre 20 Sim, pessoas, sim, né? Um amor coletivo. Acho que passa muito por isso. E o casamento, a gente está o tempo todo... O que nos é colocado como possibilidade é esse agrupamento 2 a 2, numa estrutura dessa escada que você falou, né, de que a gente possa constituir uma sim. família, ter filhos, a sua propriedade privada e herdar deixar como herança, né, passar os seus bens aí para as próximas gerações. Então, Sim, desvincular pois é. disso é muito, muito desafiador, né, essa dinâmica que a gente aprende, acho que especialmente para quem faz essa transição, para quem já está num relacionamento que começa monogâmico e começa a tentar essa transição aí, é muito desafiador, né? Isso. A gente tem os contratos, literalmente, né? Que esses contratos eles servem para oficialização, legalização, mas a gente também tem acordos que são não verbais, às vezes eles são verbais também, dentro da não monogamia, que eles são pactos silenciosos, são Sim. marcos da monogamia. E um exemplo muito forte deles é a exclusividade afetiva e sexual. E sexual. Uhum. A monogamia é muitas vezes tida como a exclusividade sexual, né, necessariamente, sendo a exclusividade sexual uma expressão da monogamia, e tudo que não tem exclusividade sexual seria não monogamia, né? E eu acho muito interessante quando a Brigitte Vassalo, escritora do livro Pensamento Monógamo, Terror Poliamoroso, que está para sair em português, ela fala sobre como a exclusividade afetiva e sexual são, na verdade, um marco simbólico. Eles existem, estão lá, de forma simbólica. E eles servem para legitimar a pessoa do casal, a pessoa para quem você deve aquela exclusividade. E ele serve para hierarquizar qual relação ela é mais importante, porque é a relação em que você seria exclusivo. Na Sim. teoria, é isso. Na prática, nem a exclusividade afetiva, porque a gente tem diversos amigos, nem a exclusividade sexual são características da monogamia. A traição, ela é um dos constituintes da monogamia que estão desde o começo lá. Você pensa, Própria da antigamente, como é o nome? Você exigia a exclusividade sexual, a fidelidade feminina, para garantir o sangue dos herdeiros. Os filhos, você exigiria assim. E aí tem uma passagem do Engels que ele fala no livro A Origem da Propriedade Privada da Família do Estado, ele fala sobre que duas figuras ontológicas nascem com a monogamia, que o marido corneado e o Ricardão, né? O outro, com quem a mulher trai.
E aí ele fala no livro que, da mesma forma, os homens achavam estar ganhando e as mulheres trataram de lhe coroar com alguma coisa, coroar com o quê? Com o chifre, né? Então, assim, apesar disso, a cobrança da exclusividade, da fidelidade feminina segue sendo um marco muito importante da própria estrutura monogâmica, né? Porque ela é uma expressão do cis heteropatriarcado, então óbvio que ela defende quem ela quer colocar no poder. São homens cis hetero brancos, ricos. Sim. E a cobrança da fidelidade, ela é um pacto social, porque a vizinha fica de olho para dizer se fulana está traindo. A amiga, às vezes, vê e sente a necessidade de contar. Então, assim, a obrigação dessa fidelidade, ela é um pacto não só dentro da relação, como com todas as pessoas ao redor, envolvidas ou não com a relação, né? Às vezes a pessoa conhece, nem conhece mesmo, se não tem uma relação próxima, mas trata de mandar as imagens para poder mostrar. Justamente. E esses pactos, eles existem de forma simbólica e são muito exigidos da mulher, mas na prática não são. A Geni mesmo fez um texto recentemente sobre isso, né, sobre a porcentagem, acho que eram 70%. No livro 70%. da Brigitte Vassalo, ela fala sobre 30% também, eu acho que porque é um outro contexto, na Espanha, 30% dos casais relatavam essa infidelidade. Então, assim, você vê que mesmo esse pacto dentro da monogamia, ele existe, mas não existe. Acho que esse estudo que a Geni trouxe, acho que é até da USP, né? Então é um estudo bem assim, legítimo, né? E acho que o dado era esse mesmo, que 70% das pessoas já traíram. 70% dos brasileiros em algum momento da vida já traíram, né? Na monogamia. Não, é a exceção, não, é a regra. É a regra. E aí, eu fico pensando, Newton, que quando a gente passa isso para a não monogamia, né? Que a não monogamia já é uma quebra de acordo e é também uma possibilidade de tirar esse homem cis hétero do centro das nossas vidas, né? Assim, principalmente eu falando enquanto mulher cis, né? A nossa vida desde sempre, né? A gente aprende isso, a gente vai casar e aí vai ter alguém ali que vai ser o centro da nossa vida. E aí acho que a não monogamia ela traz essa possibilidade para a gente, que é de trabalhar essa autonomia, essa autenticidade, de olhar mais para os nossos desejos, né? Para o que a gente está buscando enquanto relacionamento, ao invés de ficar preocupado com o desejo do outro, né? Assim, de vivenciar essa busca, essa construção, porque que você, da maneira que você quer se colocar nas relações, né? Eu acho que essa é uma possibilidade, assim, pelo menos para mim foi assim, revigorante, né? Essa coisa de se descobrir ali autônoma, Isso. né? Eu acho que essa é uma palavra muito importante, autonomia. E o amor romântico, o mito do amor romântico, inclusive, uma das pessoas que mais influenciaram a inserção do mito do amor romântico na sociedade foi o Jean-Jacques Rousseau, filósofo, sociólogo, contratualista, né? O mito do amor romântico, ele também traz para a gente essa ideia do outro idealizado, que vai trazer para nós todas essas seguranças. Que ele vai nos preencher, ele vai responder a todas as nossas necessidades. E ele basta, né? As pessoas se bastam. Eu acho essa expressão muito estranha, assim, a pessoa se basta, assim, é um outro que lhe basta, porque, não sei, ela é um ser mágico que consegue lhe bastar. Mas o mito do amor romântico influencia muito nessa relação da segurança, né? Porque ele diz que aquela pessoa vai bastar, então você tem a segurança ali de que vai bastar, até você viver a prática. Viver que não é bem assim, né? Normalmente, né? Você acaba constatando que não é bem assim. Pois é, e aí tem um comentário que ele faz assim: como vocês lidam com a quebra da insegurança, da exclusividade que a gente tem quando começa um relacionamento monogâmico e se descobre poliamoroso. Essa transição, como já foi dito, é desafiador. E eu acho que a gente pode partir disso para começar a falar sobre esse momento de transição.
Então, Isso. você viveu esse momento de transição, eu também vivi, eu comecei... A Nana, que ela é poderosa e exclusiva, ela começou de outro lugar. Mas eu acho que Privilegiada, é muito né? legal a gente falar sobre esse momento de transição, assim, porque na monogamia a gente tem uma promessa de segurança a partir de contratos que são literalmente assinados perante o Estado, ou esses acordos sociais que lhe garantem que aquela pessoa vai lhe ser fiel e vai lhe bastar. E o momento em que você pensa em romper com isso, geralmente não vem acompanhado de um pensamento necessariamente político, porque vem Uhum, muito acompanhado dos desejos e da necessidade, do desejo de vivenciar desejos, né? uhum. E aí, eu digo isso geralmente, eu não estou tirando isso do cu, tá, gente? A gente lida diariamente com mais de 5 mil pessoas comentando sobre isso. Então, são por aí, essas pessoas, né? Obviamente que tem É. pessoas que partem de lugares diferentes. Mas quando eu comecei, eu falava bem no comecinho, a gente tinha uma janelinha, assim, não era nem a porta que estava aberta, era uma janela que estava aberta para a possibilidade de experimentar alguma coisa, né? E aí não existia um acordo, porque não existia nem a liberdade para vivenciar nada. Era uma possibilidade que ficou pairando assim na nossa cabeça. Como foi para ti? Então, eu vivi 10 anos de monogamia, né? 10 anos, muito tempo. Então, foi um processo de... Mas, ao mesmo tempo, eu caí um pouco... Você tá me ouvindo, Nilton? Parece que você tá um pouco travado. Tô. Tá me ouvindo, né? Eu Tá. estava vendo as férias. Foi um processo, eu caí meio que de paraquedas, eu brinco um pouco com isso, eu caí um pouco de paraquedas na monogamia. Então, a gente foi meio que experimentando mais não era propriamente um desejo, né? Acabaram acontecendo situações e a gente precisou lidar com isso. Mas eu acho que o ponto que foi fundamental e muito importante para a gente conseguir lidar com todas as inseguranças que apareciam no caminho é justamente essa ideia de buscar informação para a gente poder entender melhor o que está vivenciando. Porque Uhum. se a gente limitar a vivência muito a uma questão de exercer a sua liberdade ou de exercer os seus prazeres, né? Que acaba que a não monogamia fica muito associada a essa questão de é putaria, é ficar com 1000 Sim. pessoas ao mesmo tempo, e definitivamente não tem a ver com isso, tem a ver com a dinâmica das relações, né? Então, é um processo que eu acho que à medida que a gente vai vivenciando, a gente também teoriza e tenta aplicar um pouco do que a gente aprende. Pelo menos comigo foi assim. E Uhum. isso acabou trazendo uma calma, muito, assim, uma tranquilidade. Não estou falando que hoje também é um mar de rosas, não. Porque a gente tem desafios, né? Continua tendo os desafios, mas pelo menos tem uma proatividade, um desejo de que as coisas aconteçam de uma maneira mais leve, né? Então, até uma coisa que a Jenny falou, uma coisa também, que uma vez que eu li que ela escreveu, que assim, o futuro que a gente imagina, ele também faz parte do presente, né? Dessa saúde do presente. Então, eu sempre tento imaginar um futuro que seja, que some. Porque quando a gente, às vezes, vai para a não monogamia, a gente pensa muito em divisão, em economia de afeto, né? Tipo assim, então eu preciso ter a garantia que aquele amor ali do meu parceiro, da minha parceira, ele não vai deixar de existir, ele vai me complementar o tempo todo, mas aí a gente começa a ver que seu parceiro, ele tem a autonomia dele, tem as escolhas, né, dele, e a gente começa a virar por isso também, né? Tem assim, acaba... É legal você ver a pessoa vivenciando e conhecendo outras pessoas, e isso soma de alguma forma. E não necessariamente também conhecendo outras pessoas, mas de trabalhar na própria autonomia, né? Uhum. Os acordos, eles foram necessários em algum momento, acho que mais por medo, uma tentativa de ficar ali garantindo, buscando garantias de segurança, mas, como eu disse, em outro Sim. momento eles vão sendo derrubados um a um, né? É. Assim, eles não se sustentam muito. Porque você começa a questionar, né? Mas o porquê disso, né? Então, assim, tem um acordo que ele é muito básico, a gente até viu nas respostas de quem colocou, de quem dividiu com a gente os acordos que eles vivenciam, né? Que é aquele de não poder se apaixonar, não poder se envolver afetivamente, né? Teve até um rapaz que colocou Uhum. assim, um acordo, não poder se apaixonar, entre parênteses, risos. Porque a gente sabe que é uma ilusão você tentar controlar isso, né? Assim, de como o Sim. outro... Como as pessoas que
as pessoas com as quais você se relaciona, elas vão escolher a forma que elas querem interagir ou não com as outras pessoas, não cabe a você, né? Então, às vezes isso é desconfortável, porque você vê que você perde o controle ilusório, né? Porque o controle a gente não tem Isso. definitivamente. Então, conseguir lidar com isso, com esse respeito à escolha do outro, ela também te liberta em algum nível, eu acho assim, né? Liberta para que você também viva as suas dinâmicas da forma que você deseja, né? Assim, acho que é Sim. produtivo para as partes todas, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é se vocês podem fazer essa experiência. Procurem sobre não monogamia nesses sites grandes, assim, que tem, às vezes, tem reportagens sobre poliamor, sobre essas coisas. E aí, sempre nas chamadas tem assim, é, eles vivem relações com mais pessoas, mas não é bagunça, tem muitos É, acordos. é, Associa a essa ideia de não é bagunça, porque a é. tentativa, na minha concepção, a tentativa da norma é sempre se adaptar ao que vem acontecendo. E o que a gente tem muito é casais, trisais, quadrisais, família de margarina, né? De propaganda de Uhum. margarina, e passar essa ideia de segurança, de controle, de não é bagunça, né? Podem fazer como é o nome? Associação, Não, pode fazer, associação. pode experimentar, procurar, vocês vão ver que falam muito sobre Ah, isso, sobre não é bagunça, tem acordos. e tem certas E coisas, esses né, acordos, Newton, que nem são pode dizer, acordos, é questão de bom senso, cuidado com o próximo, né? Porque assim, se certas coisas são espontâneas, para que precisa ali de um contrato, de uma regra para poder gerir isso, né? Então tem certas exatamente. coisas, por exemplo, independente se é um parceiro afetivo, sexual, se é irmão, alguma pessoa que você mora, você vai passar a noite fora, você vai sair, um cuidado seria você, né, avisar, né? Olha, não se preocupe, eu tô bem, tô vivo, né? Essa é questão, não Uhum. necessariamente precisa ser um acordo, mas é uma questão de bom senso e de cuidado com o próximo, né? De cuidado com as suas relações Aí mesmo. você pensa que às vezes a pessoa são duas situações. Tem gente que não entende as interações sociais da mesma forma e a gente precisa conversar sobre. Uhum, E tem gente que, apesar de entender, não faz porque não tem um respeito pelo outro. E aí uhum, a outra pessoa precisa estabelecer um acordo verbal para que o básico seja feito. Mas uhum, a troca de diálogo constante é o básico de uma relação, uhum, principalmente não mono, porque a uhum. relação não mono é, como a gente diz, uma construção artesanal. Então, Sim. assim, a gente precisa estar se conversando sempre, né? E aí, Uhum, quando a gente pensa nessas relações que estão nessa transição, esses acordos, eles vão tentando simular uma segurança que eles tinham na própria monogamia. Por quê? Porque a estrutura monogâmica oferece essa situação e essas relações, elas geralmente são centradas num casal. uhum. Esse casal, ele é o mesmo casal, a mesma instituição, entidade, a Brigitte Vassalo fala muito do casal, que tinha na monogamia. Então Sim. ele vem com os próprios vícios da estrutura monogâmica, né? E aí esse casal, ele procura legitimar a sua posição através de acordos que vão demarcar até onde as outras coisas vão acontecer e até onde há outros limites daquilo que é o oficial, a relação oficial, né? E aí a gente tem esses acordos de pode beijar, mas não pode transar, mas não pode beijar, pode transar, mas tem que dizer o dia, o local, a hora, com quem estava Uhum, perto, qual é o ponto de referência. uhum. Tem os acordos de pode transar, mas não pode se apaixonar. E Que é o aí principal, né? Ou a às gente vezes vai vendo as aqueles. tentativas de segurar uma coisa que não existe. Uhum. O se apaixonar está num campo das ideias tão além do que a gente consegue segurar que não dá para controlar. Foi o primeiro acordo aqui que eu tive dificuldade, não se apaixonar. Como que você limita isso, né? Até quando, até onde você vai se envolver com alguém, como você vai envolver, né? Isso é muito, Sim. não, É, né? eu Não, realmente não. queria entender como essas pessoas fazem. Comigo, eu acho que esse acordo não durou. Na verdade, eu me apaixonei por uma pessoa antes da minha relação começar a ser uma monogâmica.
E aí foi, Ave Maria, foi um sofrimento, um chororô. Eu chorava, o Vitor não, o Vitor ele tava tipo, ok, acontece. Mas eu, Ave Maria, eu sentia como se eu tivesse, sei lá, meu Deus, foi um sofrimento muito grande. E aí, a gente foi trabalhando isso, né, de maneira Aham. junta, e eu sou muito diferente do Vitor em certas coisas e muito parecido com ele em outras. Mas o meu processo na monogamia é muito independente do dele, porque não faria sentido ser junto. Não faria sentido Uhum. o meu processo ser junto de ninguém, na verdade, né? São muitas particularidades. E a gente foi conversando e, a princípio, a gente tinha o acordo de sempre contar. Uhum. Assim, você quer ficar com alguém, quer transar com alguém, me manda uma mensagem antes dizendo, ó, fulano, eu vou ficar com fulano de tal. Na minha cabeça isso funcionava Uhum. quando a gente marcava com alguém no aplicativo, por exemplo. Só que Uhum. aí eu estava numa festa no centro acadêmico do meu curso e deu vontade de ficar com a pessoa. E aí eu me Aí você perguntei, pega o telefone e ué, liga. você. Aí eu fiquei tipo, não faz sentido. É, E aí a gente foi conversar sobre isso e realmente a gente viu que não fazia é. sentido. E aí a gente foi indo até o momento que não tinha mais acordo. Você perguntar, a minha relação Uhum. hoje tem acordo? Não. Minha relação Uhum. hoje tem diálogo. Uhum. Só que é aquela coisa, às vezes o combinado não sai caro. Uhum. O combinado não sai caro porque a vivência prática é outra coisa. Tem um comentário aqui que fala sobre quando se tem filhos, o buraco é mais embaixo. Quando os acordos são em relação aos cuidados do bebê e não sobrecarga de um dos lados. E é isso que eu ia falar, que as vivências práticas, elas vão ditar como os combinados vão se dar. Uhum. E aí, o que eu acho muito importante a gente falar em relações monogâmicas é sobre combinados, sobre acordos, ótimo, mas que eles não sejam cláusulas pétreas, que eles sejam possíveis da reimaginação, reinvenção, e que eles não sejam uma simulação da estrutura monogâmica. Porque a Sim. partir do momento em que a gente volta para a estrutura monogâmica, a gente quebra um pensamento, e aí não tem como essa quebra acontecer se o seu pensamento é orientado por um pensamento político. Porque quando a gente fala desses acordos, eu vou terminar logo para te deixar falar, amiga, mas tem uma coisa que eu acho muito importante, é que quando a gente fala de acordo, a gente pensa muito no casal, mas não pensa Aham. nas pessoas que estão de fora. Você É, já isso foi que a eu ia pessoa de fora comentar. que foi É. vetada? Você já foi a pessoa de fora que foi massacrada por uma hierarquia? Pensem comigo, tem corpos que são historicamente marginalizados, corpos Uhum. pretos, corpos gordos, corpos trans, pessoas LGBT são historicamente marginalizadas. Quando você pensa em hierarquia de casal, quem vai ser privilegiado? Os Pois corpos que é. já são marginalizados dentro da estrutura monogâmica vão voltar a ser marginalizados porque a Com gente está certeza. simulando um contrato da estrutura monogâmica. Uhum. Então, assim, é muito necessário o pensamento político interseccional nesse momento para que a gente possa entender também do sofrimento alheio. A nossa empatia não ser só com a nossa, com a nossa parceria direta. Uhum. O lugar disso, né? Ô, Nilton, o que que eu vou falar depois disso que você falou? Não tem nem o que falar, né? Mas eu concordo super, eu acho que é muito problemático, por isso que é muito necessária essa visão assim que questione, que problematize as hierarquias, né? Porque a gente vê muito, né, falar de não monogamia sempre centrado nesse casal, né? Sim. Responsabilidade afetiva, estão falando de responsabilidade afetiva sempre centrada nesse casal, e a gente esquece que tem outras pessoas que eu até uso a expressão orbitam, mas porque na prática o que acontece é isso, é como se essas pessoas Orbitam um orbitassem, núcleo. mas elas têm as suas demandas, as suas necessidades, né? Então, assim, como incluir essas pessoas também? É como se fosse aquela coisa do casal blindado, né? Tudo para poder manter uma garantia. E quem está Uhum. de fora, principalmente quando já é uma relação que já vem de antes, né, de mais tempo, é uma relação estabelecida, quem chega depois, as relações Sim. de poder, essa pessoa ela fica, é o elo mais fraco, né, ela fica mais fragilizada, e a chance Infelizmente. da pessoa
se machucar ou sofrer algum abuso ou qualquer coisa desse sentido, ela é muito palpável, né? Então, por exemplo, Sim. esse exemplo aí que alguém comentou da questão de filhos, né? Filhos é uma questão, sim, né? Mais delicada de se tratar, mas eu estava até conversando com uma pessoa hoje, por exemplo, se você coloca o acordo assim, não, eu não quero que conheça os meus filhos, né? Não quero da porta da rua para casa, não quero que se relacione com os nossos filhos. Então, assim, se a gente não questiona, uma coisa, mesmo quando a gente está conhecendo uma pessoa, a gente, de repente, vai dar um tempo, né? Até a gente se sentir confortável e confiante para apresentar essa pessoa que a gente está conhecendo para os Uhum. nossos filhos. Isso é totalmente plausível, né? Se a gente vai se sentir mais seguro dessa maneira. Mas você determinar, acordar que nunca a pessoa vai poder conhecer os seus filhos, né? Ou É que, complicado, né? né, é uma série de complicações, de problemáticas que se a gente não questiona, a gente está, de certa maneira, subjugando as pessoas que estão fora dessa relação central, né? E aí eu vejo que é o que mais incomoda, assim, o que mais traz esse desconforto, porque essa necessidade de manter uma Uhum. segurança, né, ela faz com que o Uhum. casal, muitas vezes, ele se blinde nesse sentido, né? Tanto que hoje na minha vida, assim, eu escolhi me aproximar, interagir com pessoas que também fizeram essa escolha por uma não monogamia mais Sim. política, né? Assim, mais voltado com essa visão mais crítica, porque senão você acaba ficando refém de uma situação, né? Imagina a questão, um dos Uhum. acordos, você listou aí vários acordos. Um dos acordos é, inclusive, determinar com quem a pessoa pode se relacionar ou não. Então, pode com um Sim, o amigo, poder de veto, né? pode ou não pode, pode ou não pode com um amigo, pode ou não pode com um familiar, pode com alguém no trabalho ou não pode. Então, assim, imagina você ficar submetido a um veto de uma terceira pessoa com a qual você nem está se relacionando, né? É muito complexo isso. Então, se a gente não problematiza essas questões, e aí entra uma outra questão que é o tempo de desconstrução, né? Que às vezes a pessoa fala, mas é tão difícil para mim, eu ainda não dou conta. Mas eu acredito nisso, né? Precisa encontrar um caminho para que as coisas, né? Assim, se encaixem. Até um outro. A gente Sim. fica citando a Geni aqui, né? O tempo todo. Mas Referência. uma coisa que ali no texto dela também que eu achei uma. Os meus traumas, né? Os meus gatilhos, eles não podem criar os gatilhos e os traumas nas outras pessoas. Eu não vou conseguir curar os meus traumas Sim. criando outros traumas A nas outras multiplicação dos pessoas, né? gatilhos. Então, se é uma situação muito difícil para mim, quais caminhos que eu tenho para poder lidar com isso, né? Vamos Uhum. conversar, vamos expor, né? Assim, tem caminhos possíveis, né? Sim, Além do determinar que vai ser assim ou assado, né? Assim, impor certos acordos, né? exatamente. Essa questão sobre filhos é uma coisa que eu vivo refletindo e pensando sobre, por dois motivos. O primeiro é por eu ter a vontade muito grande de ser pai, e é uma certeza na minha vida que eu vou adotar e tal. E a segunda é por conta que eu não admito um pensamento político da não monogamia que não seja pautado no fim do cis-heteropatriarcado. E uma Uhum. das expressões do cis-heteropatriarcado é a divisão sexual do trabalho e o trabalho doméstico não remunerado. As mulheres são colocadas dentro de uma situação em que elas maternizam, eu não sei, maternalizam, mas elas têm que se tornar mãe dos próprios filhos e dos maridos, né? Então, assim, Fazer quando a todo gente o vai trabalho falar emocional, né? sobre um trabalho doméstico, um trabalho emocional, ela tem vários tornos de trabalho. Tanto o trabalho mesmo, quando precisa sair de casa, como o trabalho dentro de casa, com os filhos, com o marido, com comida, com limpeza. E aí você pensa em como a falta de responsabilidade, não é afetiva, é a falta de responsabilidade enquanto ser humano, Geral mesmo. é, traz em diversas relações a necessidade do relacionamento ser fechado durante o momento de gravidez, parto e puerpério, porque aquela mulher não sente segurança naquele parceiro de que se ele não tiver um acordo, ele não vai cumprir a Não vai ser obrigação dele capaz de ali, meu cumprir a irmão. resposta. Eu acho que a necessidade de fechar a relação para o homem cumprir o que ele tem a obrigação de cumprir é A o gente tem atestado de que ele noção. não presta. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso, porque se essas mulheres sentem essa necessidade, é porque
tem uma estrutura que coloca elas dentro disso, né? Muitas das nossas escolhas não são necessariamente escolhas pensadas, a gente é obrigado a ir para essas escolhas. Então, acho que isso dá um tema de uma live incrível, com várias mulheres falando sobre isso, sobre maternidade, sobre parentalidade, né? Porque eu acho que um projeto político não monogâmico, ele tem que pensar na parentalidade coletiva, para que as pessoas não sejam sobrecarregadas pela criação desses filhos, né? Sim. Mas aí eu acho que é uma live enorme sobre parentalidade, é um assunto que eu gosto muito. Inclusive a Sueli, quem não conhece, Sueli Feliciani é outra referência minha muito forte. Ela me marcou hoje num texto falando sobre isso, eu achei um texto muito interessante. Eu vou procurar compartilhar esse texto. O Paulo, ele estava falando sobre as problemáticas da relação aberta, e eu acho a relação aberta muito complicada. Eu já fui a pessoa que dizia, a relação aberta não é não monogamia. Mas se a pessoa quer dizer que a relação aberta dela é não monogamia, quem sou eu para ditar o que é não monogamia? Eu não sou o reizinho da não monogamia. Mas não tem um pensamento político. Relação aberta não tem um pensamento. Para mim, relação aberta é uma qualidade da relação, não devia ser um modelo. É uma qualidade, porque tem uma qualidade de relação aberta e fechada. Você pensa o poliamor, tem poliamor fechado. É uma qualidade do poliamor. É surreal. Para mim, é surreal que possa haver polifidelidade e poliamor fechado. E aí o que a gente vê no relacionamento aberto, o que a gente vê muito são esses acordos mais latentes, né? Então, por exemplo, um que a gente não comentou aqui, mas que acontece muito, você querer determinar o gênero com o qual o seu parceiro ou parceira vai se relacionar. Então, isso acontece muito, assim, às vezes o homem cis, ele quer determinar isso, né, para a mulher, olha, você pode sair com outra mulher, mas outro homem não vai rolar, né? A gente vê muito isso. E aí rola uma fetichização e também rola, inclusive, uma transfobia, né? E uma bifobia também, né? Acaba é muito complexo. E aí a relação aberta, ela tende a reproduzir essas dinâmicas sem muito questionamento. As pessoas têm, né, autonomia para escolher a forma que elas querem interagir, mas eu particularmente, eu acho sempre problemático porque envolve outras pessoas que são pessoas também, com sentimentos e não tudo pensa mais, nas terceiras pessoas, é uma relação muito centrada no casal. E aí quando a gente fala esse casal, a gente está falando de uma entidade, é uma expressão para uma entidade que é protegida, né? E é essa mesma entidade que é protegida na monogamia. E aí o Paulo, ele falou sobre relações abertas, relações que abrem para tentar salvar a relação. E abrir a relação não vai salvar a relação. Nossa, vai complicar muito mais. Vai complicar muito mais. Eu não sou psicólogo, mas eu digo, olha, meu amor, se você está tentando abrir para salvar, então aí não vai salvar, vai trazer mais complicação. Acaba refletindo, às vezes, quando você abre a relação, ela não está muito boa, e aí começam a surgir outras pessoas e outras interações, talvez aquilo vai favorecer um evidenciamento, vai evidenciar os problemas que já existiam na relação, né? Aí, às vezes, a relação até termina e fala, é porque abriu a relação. Não, na verdade, a estrutura da relação prévia, né, que já existia, às vezes ela já estava comprometida em alguns aspectos, né, e aquilo só foi evidenciado, né, de alguma maneira, mas eu, particularmente, eu acho muito complexo. Mesmo porque, gente, para poder, né, para você vivenciar outras possibilidades, eu acho que a gente tem que se perguntar o porquê. Por que a gente está buscando isso? O que a gente quer, qual o tipo de desejo que está movendo a gente, né, em buscar esse tipo de relação? Porque se a gente faz muito pensando no outro, no que o outro quer, no que o outro me pede, acaba sendo muito complexo, né? A chance de ter um ressentimento depois, você jogar a cara da pessoa depois, né, eu fiz isso por você, porque você queria e... Abrir por você, acontece problemático. Tem um comentário assim que diz assim, para cada pessoa vai funcionar de uma forma. Por mais que seja estranho, se foi refletido e faz sentido, por que não? E aí eu acho isso muito importante de questionar, por que não? Por que não assim? Eu, Newton, eu não tenho poder estrutural para decidir a relação de ninguém, fora as minhas relações. Só que o meu trabalho é político. Eu decidi ser um ser político que fala sobre política. A partir do momento que os combinados alheios eles interferem na coletividade de uma forma muito grande, porque se a gente pensa que as relações elas não interferem na coletividade, elas são individuais, a gente está
partindo da própria lógica individualista da monogamia. Então a gente está pensando no coletivo. E os combinados alheios influenciam no coletivo. Os combinados alheios podem trazer sofrimento para outras pessoas, porque a gente não pensa nas outras pessoas. Então, assim, o negócio é por que não? Por que não? Eles podem fazer o que eles quiserem, de fato. Mas o meu papel, eu reafirmo enquanto pesquisador, escritor, cofundador de um projeto para falar sobre isso, que é para a gente refletir politicamente. Porque a proposta é por um projeto político que é um orientador de vida e que é coletivo. Então, assim, a gente precisa pensar no coletivo, né? Esse coletivo envolve o cuidado com as outras pessoas, né? Cuidado e responsabilidade, né? Eu também acho que é fundamental, assim, não... cada um escolhe como quer fazer, mas... Quando a gente fala sobre acordos e tal, as pessoas elas personalizam, individualizam muito a questão e esquecem que as nossas análises, principalmente nos espaços tipo no Monofoco, são estruturais e que as nossas decisões por acordos estão inseridos dentro dessa estrutura também. E você pensa, a estrutura monogâmica é uma estrutura coercitiva e ela como a Brigitte Fassalo fala, ela orienta todas as nossas relações, desde a vida privada até as relações de trabalho. Então, assim, é óbvio que certos acordos desse vêm dessa própria coerção. A gente não se desvincula disso magicamente, é um trabalho. Mas se questionar sobre a necessidade de simular essa segurança. Por que eu tenho necessidade? E aí, uma coisa que está terminando, mas uma coisa que eu acho muito importante falar é saúde mental. A gente tem uma live muito grande com a Márcia sobre saúde mental, e aí a gente fala muito sobre isso, sobre limites. Eu, Newton, tenho diversos limites que são vindos de traumas e várias coisas, mas os meus limites não são os limites do Vitor, não são os limites de outras pessoas que eu vou me relacionar. Os meus limites não são os limites da Simone, os meus limites não são os limites da Camila, e eu não vou impor os meus limites para as pessoas, porque transformar eles num limitante para a pessoa. Através de um acordo, o que eu posso fazer? Além de trabalhar eles, principalmente, se possível, na terapia. Na terapia, dialogar sobre eles, dialogar muito sobre eles, conversar. A gente precisa conversar sobre essas questões com as pessoas que a gente na terapia, em práticas terapêuticas, na roda de conversa com os amigos, conversar sobre as nossas vulnerabilidades para poder lidar melhor com elas e não tentar transformar elas num legitimador de cerceamento da autonomia alheia. Porque senão a gente está inserindo novamente a lógica monogâmica nas nossas relações. Então, assim, se o nosso pensamento é político, ele precisa ser de fato político. É aquela coisa, uma desconstrução e uma reconstituição diária, né? E aí a questão da saúde mental é uma questão muito importante, porque nós somos múltiplos e a gente traz esses traumas, esses medos, e isso é muito legítimo, né? Da gente ter e trazer e lidar com eles. Não é ignorar os seus limites, as suas inseguranças, as suas dificuldades. Eu acho que não tem como muito fugir desse diálogo, né? Eu acho que ele é fundamental, são conversas e mais conversas, né? Eu, assim... Muito chororô. DR, né? São desafios reais, mas eu acho que tentar essa busca por uma rede, né? De estar ali conectada com pessoas que também vivenciam isso, que passam por isso, para poder ter troca, conseguir visualizar as coisas na prática, né? Mas eu acho que sempre focado nesse norte aí, né? De que a gente considere todas as pessoas envolvidas, mesmo que seja difícil, né? A gente tentar trazer essa visão política para poder considerar essas pessoas que não estão orbitando em volta aí dessa entidade casal, né? Eu acho que a gente precisa... Uma coisa que tu falou e que eu acho essencial é empatia pelas outras pessoas. Lembrar que as outras pessoas têm suas questões, têm seus sentimentos, têm seus traumas, né? Eu tenho alguns textos antes do Nomonifoco que falam sobre acordos limitantes. Eu acho que essa palavra quase que puxa, acordo e limitante. Acordo e limitante, né? É verdade. O risco de cair numa limitação é muito grande, né? Principalmente se for essa coisa...
Travou só a tua imagem. Mas é muito isso sobre acordos que sejam possíveis de se reimaginar. Olha, o Instagram atualizou e agora ele está me dizendo que faltam 20 segundos. Eu vou aproveitar para dizer... resumindo, acordos, eles existem nas relações monogâmicas, são fatos, a gente precisa lidar com eles. Que eles não sejam cláusula pétrea. Tchau, pessoal, muito obrigado. Obrigada, acho que eu voltei. Tchau, gente. Obrigada. A live vai ficar salvada. Foi muito prazer.